Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é função, né? Função é a dependência entre duas variáveis. Com a aula vocês vão entender melhor o que é isso, né? Na matemática tem aqueles os nomes meio difíceis, né? Dependência entre variáveis, o que é isso, né? Mas olhando a aula assim, com a explicação vai ficar tudo mais fácil. Então, primeiro, ó, uma introdução sobre o tema é o estudo de padrões e os fractais. Os fractais são essas imagens aqui, né? Por exemplo, as imagens aqui. Os fractais são formados por multiplicação das mesmas figuras, tá? Então, cada pedacinho desse é semelhante à figura maior. A figura maior é formada por vários pedacinhos desse, do mesmo formato, são semelhantes. Então, aqui, ó, a definição: fractais são formas que contêm dentro de si cópias menores delas mesmas, e assim sucessivamente. Os fractais não são estudados pela geometria euclidiana, mas pela geometria fractal. Geometria euclidiana é aquela que a gente está acostumado a estudar, certo? Quadrado, triângulo, área, as coisas mais a gente já estudou. Aqui, ó, mais exemplos de fractais. Aqui dá para ver melhor. Tá vendo essa figura grandona? Aqui, ó, tem uma figura semelhante a essa figura grandona. Aqui, essas duas, dá pra ver melhor aqui, né? Aqui também, ó. Então, todos esses pedacinhos pequenininhos são cópias dessa figura maior. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, são exemplos de fractais na natureza. Por exemplo, a folha de samambaia. Tá vendo essas ramificações aqui? São cópias idênticas, né, e cópias semelhantes à maior. Tá vendo esses outros pedacinhos? É a mesma coisa. E as folhinhas menores, a mesma coisa. Esse brócolis romanesco é a mesma coisa. É outro exemplo de fractal natural. Esse brócolis romanesco eu nunca vi na vida. Tá? Não sei se alguém já viu aí para vender. Pelo menos aqui em Barretos eu nunca vi. É o brócolis romanesco. Outro exemplo de fractal na natureza é o floco de neve. Então, cada ramo é semelhante ao floco inteiro. Então, cada raminho desse é semelhante ao floco de neve inteiro, certo? Desde os anos iniciais, você vem trabalhando com sequências envolvendo regularidades e padrões, buscando estabelecer uma lei de formação ou uma fórmula para representá-las, para que seja possível identificar qualquer elemento da sequência dada. Por exemplo, qual seria a lei de formação da seguinte sequência? Então, lei de formação é quando a gente consegue pegar uma situação, um problema, e montar uma fórmula, certo? Então, vou dar exemplos aqui. Ó. Por exemplo, então vai nessa sequência, ó, figura 1 tem dois quadradinhos, está nesse formato, figura 2 tem 4 quadrados, figura 3 tem 6 quadrados e a figura 4 tem 8 quadrados, certo? Então, a gente tem que buscar uma lei de formação, uma fórmula, para ilustrar essa situação. Uma fórmula, se eu usar essa fórmula, eu vou saber quantos quadradinhos vai ter, por exemplo, a figura 200, figura 300, figura 3000. Todas vão seguir esse mesmo padrão, certo? Bom, o que a gente pode notar? Que de uma figura para outra aumenta dois quadradinhos, né? Aqui começou com 2, aqui já está 4, então é 2 mais 2, 4. Aqui tinha 4, mais esses dois aqui é 6, certo? Aqui tem 8. Então, vamos tentar elaborar uma fórmula que busca saber a quantidade de quadradinhos que vai ter em qualquer posição das figuras. Qualquer figura que tiver aqui, como eu falei, né, figura 22, figura 30, vai saber quantos quadradinhos vai ter.
como que vai ser essa figura. Então, você pode enunciar a lei com palavras ou símbolos. Por exemplo, o número de quadrados é o dobro do número que representa a posição da figura. Realmente é o dobro. Figura 1 é 2 quadradinhos, o dobro de 2 é 4. 2 vezes 2, 4. Né? Pegando aqui o valor da figura. Ó. Figura 2, 2 vezes 2, 4. Figura 3, 2 vezes 3, 6. Então, estou pegando a posição da figura. E aqui, figura 4, 2 vezes 4, 8. São 8 quadradinhos aqui. Então, ó, a lei de formação dessa sequência é 2 vezes n. Então, aqui chamando o total de quadrados de t. Então, o total de quadrados chamou de t, poderia ter chamado de qualquer outra letra, certo? Mas por que chamou de t? Porque é o total, tá? Então, a gente escolhe o nome, a gente escolhe um nome fácil que a gente vai lembrar. É igual 2n. N aqui a gente poderia colocar também 2f, 2x. Aqui a letra que a gente escolhe é indiferente. É importante a gente saber que esse 2 aqui, ó, vai ser 2 vezes a posição da figura. Então a lei de formação, a formulinha, é essa aqui. Só que na vida real, assim, onde é usado isso, por exemplo, em grandes empresas ou na economia, faz fórmulas gigantescas. Tá? Você pode elaborar fórmulas gigantescas. Então aqui, vamos conferir se essa fórmula aqui que a gente está usando, t igual a 2n, é verdade. Então, ó, substituindo o valor de n por 1, ó, t1. T1 significa posição 1. E no lugar do n, ó, esse n aqui eu coloquei 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Isso aqui eu já fiz. Tá, ó. Já conversei com vocês. Ó, T2, posição 2. No lugar da letra N, que é 2N, colocou 2, porque é posição 2. 2 vezes 2, 4. Até agora é tudo verdade, ó. 4 quadradinhos. Posição 3. No lugar do N, desse N aqui, eu coloco 3, que é a posição 3. 2 vezes 3, 6. Confere também, ó. Tem 6 quadradinhos. E aqui é a mesma coisa. T4, né? Total da posição 4. Esse 4 veio aqui da posição 4, da figura 4. 2 vezes 4, 8. Confere 8 quadradinhos. Então, nós verificamos que essa lei aqui é verdade. Agora, se a gente tivesse testado e um dos resultados, apenas um dos resultados tivesse dado diferente, essa lei aqui, esse t igual a 2n, seria mentira. Então, a gente ia ter que descobrir outra lei, tá? Outra lei que associasse a posição da figura com a quantidade de quadradinhos, certo? Que lá foi um teste. Agora, outra situação. O percurso de uma pessoa que corre a 2 km por minuto pode ser representado no quadro ou no gráfico. O quadro é esse, ó. É 2 km em 1 minuto. Então, aqui, ó, analisando o quadro. 1 minuto, 2 km. Então, se ele andar 2 minutos, ele vai percorrer 4 km. Se ele andar 3 minutos, ele vai percorrer 6 km. E se ele andar 4 minutos, ele vai percorrer 8 km. Então, aqui perceberam que é a mesma situação do exemplo anterior, daquela quantidade de quadradinhos. Só que aqui é a distância por minuto. Aqui, ó, tá vendo que em vez de chamar de t, lá era t maiúsculo de total, a gente chamou de d. D é de distância, certo? Que é a distância que depende do tempo, certo? E aqui no lugar do n, da outra forma anterior, é t. Por que t? De tempo. Que agora é distância e tempo. A gente sempre escolhe as letras mais fáceis. Aqui, ó, é só uma verificação. Tá? Já foi verificado no slide anterior que essa formulinha aqui vai dar certo. E aqui é colocando no gráfico.
Esse tempo aqui é o eixo X, aqui na horizontal. Isso a gente vai estudar com mais detalhe na próxima aula. Tá? Aqui na horizontal. Aqui no caso, o eixo X é o T. Tá? Pode dar outros nomes no gráfico também. Mas o eixo horizontal é o tempo. É o que a gente escolhe. E a variável que depende da distância, no caso aqui a distância, né, que está dependendo do valor do x, é sempre o vertical, certo? Sempre a variável que depende de uma conta para a gente chegar nela é o vertical, em pé. Vertical é em pé, horizontal é deitado. Então aqui, ó, ponto 1, 2. Então veio aqui no gráfico, ó, subiu. Aqui é o 1. Aqui não está aparecendo 1, mas dá para entender que é 1. Ó. Isso aqui é 2. 2 quadradinhos é o 2, então 1 quadradinho é 1. Então no ponto 1 no x, 2 no y, coloca um ponto. Eu estou explicando como que montaria o gráfico. Depois na próxima aula a gente vai fazendo bonitinho. Aqui é o ponto 2, 4. Ó. 2 sobe aqui no 4, no ponto 2, 4. E assim por diante. Para montar a reta, gráfico de reta, basta 2 pontos. Então, se eu tenho esse ponto aqui, 1, 2 e 2, 4, se eu ligar certinho aqui, todos esses pontos vão dar certo aqui no gráfico. Dependência de uma variável em relação a outra. Explorando padrões, considere as 4 primeiras posições da sequência a seguir. Agora aqui tem a primeira posição, uma bolinha, segunda posição, 3 bolinhas, aqui 5 bolinhas, aqui 7 bolinhas. Também aumenta de 2 em 2. Só que aqui começou com uma bolinha. Naquele exemplo dos quadrados, começou com 2 quadrados. Então a fórmula vai ser diferente. Que aqui é 1, foi para 3, foi para 5. Lá era 2, 4, 6 e 8. Praticamente tabuada do 2, né? Então, multiplicação por 2, tabuada do 2. Complete o quadro relacionando a posição da figura à quantidade de elementos. Agora, vamos completar um quadro, ó. Esse quadro aqui ajuda a gente a elaborar a fórmula. Então, aqui, ó, na posição 1. Posição 1 tem uma bolinha. Então, total de elementos 1. Posição 2 tem 3 elementos. Posição 3 tem 5 elementos. Posição 4, que é essa daqui, tem 7 elementos. Então, nós já percebemos que está aumentando de 2 em 2, ó. 1, 3, 5 e 7. Está aumentando de 2 em 2. Então, o próximo vai ser 9. A posição 5 vai ser 9. Posição 6 vai ser 11, que é 9 mais 2, 11. E posição 15. Ó, do 6 para chegar no 15, falta 9. Não é? Falta 9. 9 vezes 2, que vai aumentando de 2 em 2, 9 vezes 2 dá 18. 18 mais esse 11 aqui, o raciocínio está aqui, ó. 9 vezes 2, 18. 18 mais 11, 29. Então aqui vai estar 29. Outro raciocínio que o aluno costuma fazer muito, em vez desse que eu expliquei aqui, ó, do 6 para chegar no 15, falta 9, multiplica por 2, aí soma com esse aqui para dar os 29, então o aluno desenha. Não desenha as bolinhas, mas faz lá. Escreve 16. 16. 16 não. Posição 7. O próximo seria 7. Né? Escreve lá na folha 7. Aí o próximo seria 11 mais 2, 13. Aí coloca 8. E assim vai. Tem aluno que vai passo a passo. O desenvolvimento do raciocínio vai aumentando conforme a gente vai praticando. É igual qualquer coisa que a gente faz na vida. Jogar bola, cozinhar, jogar videogame, jogar joguinho no celular. Tudo que a gente faz várias vezes, a gente vai pegando um raciocínio melhor. Então, esse raciocínio que eu fiz aqui foi porque eu fiz bastante exercício, estudei bastante matemática, tá? Mas eu também já fui daquele tipo de raciocínio de fazer um por um também. Escrevendo lá 7, o 7 tem 13, o 8 tem 15, e assim por diante, tá? Esse raciocínio que eu tenho agora é porque eu estudei muito. Não é que eu nasci com facilidade em matemática. E assim é todo mundo. Tem B.
chamando de T o total de elementos em uma posição N qualquer, então, ó, vai chamar T o total, o exercício fala, e N é a posição qualquer. Escreva a fórmula geral ou lei de formação que relaciona a posição da figura com o total de elementos. Então aqui está a tabela para facilitar. Bom, aqui lá é a tabuada do 2. Aí vamos pensar, é a tabuada do 3? Não. Aqui, ó, tabuada do 3, posição 1, 1 vezes 3, 3. Não é a tabuada do 3. Então vai ter que ter uma coisinha a mais. Aqui não é nenhuma tabuada, né? 1, 3, 5, 7. Então não é uma multiplicação simples. É uma continha de mais ou menos aí, certo? A formulinha que a gente pode chegar é essa aqui, ó. 2 vezes a posição menos 1. Por quê, ó? Posição 1. Vamos testar? Vamos testar, vamos fazer os testes. Vamos testar para confirmar se a fórmula está certa. Ó, posição 1, T1. No lugar do 2, no lugar do N, desculpa, eu vou colocar 1, certo? Vou colocar 1. Então aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Essa fórmula aqui a gente chega no raciocínio, falar que conta que eu vou fazer para chegar no número 1. Esse é o raciocínio. Tá? Esse 2n menos 1, o raciocínio foi o seguinte. Que conta que eu vou fazer com o número 1, conta de vezes, mais ou menos, que eu vou fazer com esse 1, vai dar o resultado 1. Então a gente pensa assim, 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. Esse é o raciocínio. Certo? A gente força um pouco força a dar o resultado 1. Só que deu 1 para a posição 1. Para a posição 2 tem que dar 3. Se der diferente de 3, essa fórmula está errada. Então vamos testar. Posição 2. Ó, no lugar do 2, no lugar do n, coloquei 2. Esse menos 1 aqui da fórmula. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Confirmou aqui na posição 2. Até agora a fórmula está valendo. Agora na posição 3. Ó, no lugar do n, coloca 3. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Conferiu também. Bateu a conta. Posição 4. 2 vezes 4. Né, no lugar do n, coloquei 4. 2 vezes 4, 8. Menos 1. 8 menos 1, 7. Conferiu também. Tá dando certo até agora. Posição 5, ó. 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. Bateu também. O 6. Ó, 2 vezes 6, menos 1. 2 vezes 6, 12. Menos 1, dá 11. Conferiu com 6. Então, vai ser essa aqui mesmo. Vamos confirmar com 15. 2 vezes 15 dá 30. Menos 1, 29. Confere também. Certo? Então, a fórmula geral, ó, é essa aqui. 2n menos 1. E tem C. Quantos elementos tem a figura que ocupa a posição 57 nessa sequência? Imagina só a gente numa prova ou numa situação tendo que calcular um a um a posição 57. Ficaria fora de base, né? Se desenhar aquelas bolinhas e somando de 2 em 2. Então, aplicando na fórmula fica muito mais simples, né? Posição 57. Se o exercício pede, por exemplo, posição 1000, posição 3000, sem a formulinha fica muito complicado, né? Então vamos lá, posição 57. No lugar do n, coloca 57. Então, ó, 2 vezes 57 menos 1. 2 vezes 57, 114. 114 menos 1, 113. Então vai ter 113 bolinhas na posição 57. Um exemplo aqui, ó. Exercício. A corrida de táxi. Em algumas cidades, o valor da corrida de táxi é fixado pelo motorista. Em outras, o valor da corrida é cobrado em função dos quilômetros rodados. Nesse caso, pode haver ou não um valor fixo registrado no taxímetro antes mesmo de iniciar o percurso. Tá, então significa que tem um valor já, se entrou no táxi, é aquele valor. Tá. Esse valor fixo recebe o nome de bandeirada e é determinado pelo município. Só uma curiosidade, a bandeirada varia da hora do dia. Por exemplo, à noite, a bandeirada vai ser mais cara, né? Pelo fato de estar dirigindo à noite.
Sempre que você trabalha à noite, você vai ganhar mais. Tá? Tem os prós e os contras, mas não é... Tá? Tem os prós e os contras de trabalhar à noite. E é determinado pelo município. O usuário de um táxi paga certo valor por quilômetro rodado, mais a bandeirada. Sabe que a bandeirada em uma cidade é 5,50. E o preço por quilômetro rodado durante o dia, segundo a saldo, é de 2,50. Então, você começa, você entrou no táxi, 5,50. Você falou oi, entrou no carro, 5,50. Aí, cada quilômetro que você anda é 2,50. Então, eu peguei o trechinho final aqui, tá? Pra gente ir. Porque muito daquele texto era só uma introdução. Então, numa prova, até uma prova, eu rabisco a introdução. Pego só o que interessa. Não, quando eu for ler o exercício, eu não perco tempo lendo aquilo tudo de novo. Porque o exercício mesmo, ó, que a gente vai usar, era só aquele finalzinho. E tem A. Se você utilizar esse táxi durante o dia, para uma corrida de 7 km, quanto pagará por ela? Então vamos lá. Chamei P de preço, esses 5,50 da bandeirada. Então, você entrou no carro é 5,50. Se você entrar e sair, 5,50. Tá? Na vida real, claro que ninguém vai cobrar se você entrar e sair. Não é? Bom, aqui é 2,50 por quilômetro. Esse 7 aqui vai dar 7 km, então é 2,50 vezes 7. Bom, 2,50 vezes 7 vai dar 17,50. Sempre numa conta, a gente faz a conta de vezes e dividir primeiro. Deixa para o final mais e menos. Então, por isso que fez 2,50 vezes 7 primeiro. Dá 17,50. Então, ó, 5,50 mais 17,50 vai dar R$ 23. Ele vai pagar R$ 23 por 7 km. Chamando K o total de quilômetros rodados e de P o preço a ser pago pela corrida, escreva a fórmula que permite determinar o valor a ser pago em função do número de quilômetros rodados. Então aqui está fácil. Ó. Eu vou pegar o exemplo anterior, do item A, que era 5,50 mais 2,50 vezes 7. Esse aqui é o quilômetro, é o que muda, não é? Se é o que muda, ele vai ser o K. Porque aqui pode ser 1 km, pode ser 2 km, pode ser 3 e assim por diante. Então aqui no lugar do 7 é K. Então a fórmula vai ser essa. Então o exercício do item B está pedindo a fórmula que calcula qualquer quilometragem, certo? Que é 5,50 mais 2,50 vezes K. Nessa cidade, Joana pagou R$ 34,25 por uma corrida de táxi. Quantos quilômetros foram percorridos no trajeto de Joana? Então aqui, o exercício ele deu o preço e ele quer saber a distância, que é K. Então, ó, no lugar do preço, eu coloco 34,25. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau que a gente resolve. Quase toda aula a gente resolve uma equação do primeiro grau. Então, aqui, ó, eu vou deixar a letra sozinha de um lado do sinal de igual. Que no caso está do lado direito, eu vou passar o número para o lado esquerdo do sinal de igual. Esse 5,50 para cá. Então, aqui, ó, como ele não tem sinal, ele é positivo, ele passou para o lado esquerdo negativo. Ó. 34,25 menos 5,50 é igual a 2,50K. 34,25 menos 5,50 vai dar 28,75. Aqui, ó, eu vou ajeitar. Só vou colocar a letra. Eu mudei os dois no mesmo tempo de lado. Os dois ao mesmo tempo do lado do sinal de igual. Ó. Esse 2,50K pus para o lado esquerdo e esse 28,75 pus para o lado direito. Como foi ao mesmo tempo, só fiz uma inversão de lados, não precisa mudar o sinal. Aí, esse 2,50 que está aqui, ele vai passar para baixo. Então, ó, ele saiu aqui de trás, veio para baixo, ficou 28,75 dividido por 2,50. Pode fazer isso aqui na calculadora, ou na mão, né? Quem for mais raiz faz na mão que é melhor. Então, K, fazendo a conta, ó, 28,75 dividido por 2,50 dá 11,5 km. Tá? Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer as atividades. Um grande abraço e fiquem com Deus.